Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. E nesse vídeo, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 4 a 10 de agosto. Como de costume, nós vamos de maneira objetiva analisar e preparar as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. Então, iniciando, vamos preparar e ver que joias espirituais podemos encontrar em Provérbios capítulo 25, que é o texto base de toda a nossa reunião nessa semana. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos necessidades locais, um discurso de 15 minutos, onde um ancião aí da sua congregação irá fazer de acordo com a necessidade do seu território. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos continuar estudando o livro Aprenda com as Histórias da Bíblia. Vamos ver especificamente essa semana a história 6, introdução da seção 3 e a história 7. Então, veremos também as respostas-chave dessas duas histórias, para assim darmos excelentes comentários também nesse importante estudo. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. E aqui na primeira pergunta da apostila, nós temos como base o texto de Provérbios 25, 28, que diz: Como uma cidade arrombada, sem muralhas, é o homem que não consegue se controlar. Notem a pergunta: o que esse provérbio quer dizer? Resposta: esse provérbio nos ensina que sem domínio próprio a pessoa fica vulnerável, como uma cidade sem muralhas, fácil de ser invadida. Isso significa que, quando não temos autodomínio, pensamentos e impulsos impróprios podem tomar conta de nós e nos levar a cometer atitudes prejudiciais. Já quando temos temperamento brando, isso protege o coração e a mente e se torna como uma fortaleza contra desequilíbrios emocionais. Agora, com base na leitura completa de Provérbios, capítulo 25, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no versículo 11, que diz: Como maçãs de ouro em esculturas de prata é a palavra falada no tempo certo. Lição: observamos nesse versículo que sempre devemos falar com tato e sabedoria. Sem dúvidas, palavras ditas com carinho no momento certo podem tornar nossa comunicação eficaz e edificante. Então, como lição, devemos sempre nos esforçar em evitar falar só por impulso, mas pensar antes de falar. Dessa forma, vamos conseguir consolar, motivar e fortalecer nossos relacionamentos com outros. Muito bem, agora uma próxima joia podemos encontrar no versículo 12, na continuação. Diz assim: Como brincos de ouro em um enfeite de ouro puro é a repreensão do sábio para o ouvido atento. Provérbios 25, 12, lição. Esse versículo nos mostra que a correção feita com sabedoria é valiosa, como uma joia. E quem está disposto a ouvir demonstra humildade, pois repreensões ou conselhos não são insultos, mas sim oportunidades de crescimento quando vêm acompanhadas de respeito e amor. Por isso, devemos sempre nos esforçar, se for o caso, corrigir outros com empatia ou ser humildes quando formos corrigidos. Dessa forma, nossa sinceridade e humildade vai fortalecer nossas amizades e nos amadurecer cada vez mais. Muito bem, agora vamos analisar aqui o versículo 17. Diz assim: Ponha raramente o pé na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Lição: notamos aqui a importância do respeito e equilíbrio em nossas relações com outros. Mesmo nas amizades, é importante dar espaço para a outra pessoa, pois o excesso de convivência ou de mensagens pode gerar incômodo, mesmo sem intenção.
Então, como lição, devemos sempre respeitar o tempo e os limites de nossos amigos. Afinal, para um relacionamento ser saudável, ele precisa de empatia, equilíbrio e espaço. Agora, notem o que diz o versículo 28. Podemos encontrar outra joia nesse versículo. Vejam só. Como uma cidade arrombada, sem muralhas, é o homem que não consegue se controlar. Provérbios 25 e 28, lição, vimos aqui a importância de termos autocontrole emocional. Porque, infelizmente, quando não controlamos nossas emoções, como momentos de raiva, impulsos e ansiedades, ficamos vulneráveis, como uma cidade sem defesa. Então, como cristãos, devemos sempre nos esforçar em fortalecer nossa paciência e autodomínio, pois isso, além de nos ajudar a manter a paz, vai também nos ajudar a tomar boas decisões e evitar conflitos. Irmãos, então relembrando, nós vamos fazer apenas as perguntas e respostas dessas duas histórias, a história 6 e a 7, para que assim a preparação aqui fique mais dinâmica. A introdução da sessão, o irmão irá fazer durante a parte, mas é importante que os irmãos leiam para vocês entenderem do que vai se tratar essa sessão. Então, a história 6 tem o seguinte tema: oito pessoas e um novo mundo. E após lermos toda esta matéria, nós temos uma primeira pergunta com base nessa história. O que aconteceu depois que Jeová fechou a porta da arca? Resposta: depois que Jeová fechou a porta da arca, começou a chover. Choveu tanto que a terra foi ficando cheia de água e a arca começou a flutuar. Todas as pessoas malvadas que estavam lá fora morreram, mas Noé e a família dele estavam protegidos dentro da arca. Agora, a segunda pergunta, com base em toda essa história, do que a gente deve lembrar quando aparecer um arco-íris? Resposta: toda vez que aparecer um arco-íris no céu, devemos lembrar da promessa de Jeová de que nunca mais vai usar um dilúvio para destruir as coisas na terra. Muito bem, agora vamos para a história 7, com o título A Torre de Babel. E depois de ler toda essa matéria, uma primeira pergunta que temos como base dessa história é a seguinte: que coisa errada algumas famílias fizeram? Resposta: algumas famílias não quiseram obedecer a Jeová. Elas disseram: não vamos nos separar, vamos morar todos juntos aqui mesmo. Vamos construir uma cidade e uma torre bem alta, que chegue lá no céu. A gente vai ficar muito famoso. A segunda pergunta, com base nessa história, é: o que Jeová fez? Resposta: Jeová fez aquelas pessoas falarem idiomas diferentes. Isso causou confusão, porque as pessoas não conseguiam mais se entender e tiveram que parar de construir. Por causa disso, a cidade ficou conhecida como Babel, que quer dizer confusão. Depois, as pessoas foram morar em vários lugares, como Jeová tinha mandado. Irmãos, então chegamos ao fim dessa reunião que ajuda tanto nossa vida como o nosso ministério cristão. Realmente mais uma reunião muito instrutiva e encorajadora. Obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal e esperamos que em pelo menos uma dessas sessões, com auxílio do nosso vídeo, vocês consigam dar excelentes comentários. Para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Também relembrando que todas as respostas da reunião completa estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, para que vocês possam copiar e colar nos seus dispositivos ou tirar fotos, prints da tela do celular. Fiquem à vontade. Também compartilhem nossos vídeos com outras pessoas, amigos, familiares, e se ainda possível, como outros irmãos têm feito, tornem-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Essas duas opções têm ajudado muito o nosso canal a crescer e têm feito com que os nossos vídeos ajudem mais pessoas. Um grande abraço, que Jeová abençoe seus esforços e até mais aos próximos vídeos.